bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gessé Palma e hoje, dentro dos estudos bíblicos, eu quero falar com você sobre resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esta palavra ela está no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Quando lemos esta palavra nas Escrituras Sagradas, nós pensamos apenas em alguma coisa passiva, né? De parar e ficar resistindo, parados. Né? Nada de luta, nada de postura, nada de ação, nada de guerra, apenas de resistir, sofrer o impacto. Mas esta palavra resistir, ela não significa somente isto. Ela tem dois significados passivos e dois significados ativos. Ela significa, na forma passiva, ela quer dizer suportar e proteger-se. Ou seja, resistir é suportar, resistir é proteger-se. E na sua forma ou significado ativo, essa palavra quer dizer tomar uma posição contra e guerrear. Então não é somente parar e ficar sofrendo o impacto ali, resistindo aos ataques do diabo, não. Ela também significa proteção, ela também significa ataque, guerra, ela também significa tomar uma posição. Então, esta palavra resistir, de Tiago 4,7, ela quer dizer resistir ao diabo é proteger-se, resistir ao diabo é suportar, resistir ao diabo é tomar uma posição contra ele e resistir ao diabo é guerrear, é atacar. Eu preciso que você guarde isso no seu coração, porque quando falamos de resistência, falamos desses 4 pontos. Resistir ao diabo é se proteger, resistir ao diabo é suportar o ataque. Resistir ao diabo é tomar uma posição contra ele. Resistir ao diabo é atacar, é guerrear, é não deixar passar aquele momento de luta, de guerra que possamos estar passando. Entende isso? Então vamos analisar isso. Primeiro, resistir ao diabo é se proteger, proteger-se. Todos os soldados que saem à guerra em qualquer história do mundo, em qualquer guerra que tenha acontecido no mundo, em qualquer época, em qualquer era, sabe que tem o momento de atacar e tem o momento de se proteger. Tem o momento de atirar, tem o momento de ir lá e guerrear corpo a corpo, mas também tem o momento de se proteger, de estar escondido, de estar protegido, às vezes de proteger a si mesmo, às vezes de proteger o colega que está guerreando, lutando, está no exército junto com ele. Então, resistir ao diabo é se proteger primeiramente. Você tem que aprender que numa guerra espiritual, você também precisa se proteger. E Deus tem nos dado uma arma de proteção, entre tantas outras, muito valiosa e muito poderosa. E esta arma é o escudo da fé. No livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 16, quando Paulo está falando sobre a armadura de Deus, ele cita o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Diz assim o texto, Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, ele é uma arma de proteção, para que você possa se proteger e às vezes proteger também, e muitas vezes proteger também o soldado que guerreia do seu lado, que às vezes está até mesmo já machucado, está ferido, e você precisa suportar a carga juntamente com ele. Então resistir ao diabo é se proteger primeiramente, é colocar o escudo da fé na sua frente, proteger a si, proteger o soldado que está do seu lado. A Bíblia diz que nós recebemos o escudo da fé para nos proteger
dos dardos inflamados do maligno. São dados, são setas, são dardos e setas que são lançados na nossa mente com o objetivo de levantar dúvidas com respeito à nossa fé. O primeiro campo de batalha que um cristão pode enfrentar, pode estar passando, pode estar vivenciando, é a nossa mente. E quando eu falo sobre isso, eu lembro da passagem do Senhor Jesus em Mateus 4:4, quando ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ali ser tentado pelo diabo. E nós lemos assim nesta passagem, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus. Olha só que interessante. A primeira parte da tentação que Jesus enfrentou teve a ver com a sua identidade. Satanás disse: se tu és o Filho de Deus. E aí ele continua dizendo: manda que estas pedras se transformem ou se tornem em pães. Olha só que interessante. Então começou ali um lançamento de setas, não é? Satanás atacou primeiro a identidade de Jesus e disse: olha, se tu és realmente o que você diz que é, se você é mesmo o Filho de Deus que todo mundo diz, que todo mundo vai achar que você pensa que é, se você é o Filho, você está com fome, olha, se você é verdadeiramente o Filho de Deus, transforma aí estas pedras em pães. A segunda seta que Satanás jogou foi novamente tentando a identidade de Cristo, colocar dúvidas sobre a identidade de Cristo, transportou Jesus até a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, olha, tentando a dúvida sobre a identidade de Cristo, lança-te daqui abaixo. E aí Satanás cita um texto da Bíblia, da palavra de Deus, quando ele diz: porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só que interessante, não é? É por isso que a primeira coisa, quando falamos de resistir ao diabo, é a atitude de nos proteger. De nos proteger, usando o escudo da fé, nos proteger, porque as setas virão sobre a nossa mente. A tentação e a dúvida de colocar em xeque a nossa identidade como filhos de Deus, filhos de Deus. Então Satanás vai lançar essa seta sobre nós, tentando fazer com que haja dúvida. Será que realmente eu sou filho de Deus? E novamente o diabo transportou a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos deste mundo e a glória deles, e tentou fazer uma barganha com Jesus. Eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Por isso que nós temos que entender que resistir ao diabo é, primeiro, nos proteger. E a proteção, ela vem através do escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Então, quando nós começamos a entender esta parte de resistir ao diabo, começamos a também ter uma visão de que resistir é a gente se estar totalmente protegido dessas setas. Temos que ter a nossa identidade inabalável em Cristo Jesus. Eu sou o Filho de Deus. Eu sei em quem tenho crido, porque eu tenho fé no meu Deus Todo-Poderoso e eu sei que eu vou vencer essa luta, eu vou vencer essa batalha. Entende isso? A Bíblia diz que a fé é aquilo que nos faz vencer o mundo. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que garante, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a nossa fé vence o mundo.
A nossa fé vence as tentações. A nossa fé, ela vem rebater os dardos que são lançados sobre nós. Então, qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então, a primeira arma de proteção que nós temos disponíveis, dentre tantas outras que Deus nos dá disponível na nossa armadura, é o escudo da fé. Temos que acreditar que também o Senhor é a nossa proteção. O Salmo 91 primeiro diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que vai descansar? Porque o Senhor é a nossa proteção. Temos a arma da proteção, que é o escudo, uma arma de defesa, mas também temos o próprio Deus do nosso lado, nos protegendo, impedindo que as setas sejam lançadas sobre nós. Como nos protegemos? Pelo escudo da fé e nos escondendo no esconderijo do Altíssimo. Então, quando o Tiago diz resistir ao diabo, ele também está dizendo assim: se proteja do diabo, use o escudo da fé, se esconda no esconderijo do Altíssimo. Mas além de ser isso, resistir ao diabo é também suportar. E eu acho que isso é a maior atitude, porque quando Satanás começa a guerrear contra nós, muitos de nós, de todos nós temos momentos de querer desistir. Desistir de Deus, desistir da nossa fé, desistir do corpo de Cristo, queremos desistir. E a palavra resistir aí nesse texto de Tiago 4,7 também quer dizer suportar. Então, quando o Tiago fala resistir ao diabo, ele também está dizendo suporte os ataques de Satanás. Suporte, fique firme, não sucumba, não caia. Se cair, você tem um advogado que é Jesus Cristo justo. Confesse seus erros a ele, confesse seus pecados, mas procure não cair. Em Mateus 4,4, nós vemos que quando Satanás veio e tentou Jesus, atacando a identidade de Cristo, ou tentando seduzir Jesus a obedecer o que ele estava fazendo, nós entendemos lá no Evangelho de Mateus que juntamente com o escudo, Jesus também usou a palavra de Deus. Ele suportou, mas ele também usou a palavra de Deus. Como ele disse isso? Quando Satanás disse a ele: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães, Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, como que nós nos fortalecemos para suportar as ações do inimigo? Nós nos fortalecemos nos alimentando da palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Porque para nós resistirmos, para nós suportarmos, nós precisamos estar firmes. Imagine a cena, não é? Um soldado indo guerrear na batalha, lá numa guerra qualquer, sem ter se alimentado bem, ter seu corpo hidratado, sem estar se alimentando direito. Ele não conseguiria nem levantar a sua arma, de tão fraco que estaria, e não resistiria. Ele não suportaria o ataque do inimigo. Então, a primeira coisa, nós temos que nos fortalecer, nos alimentando da palavra de Deus. A segunda coisa é buscando intimidade com o Senhor. Como nós vamos suportar os ataques espirituais se nós não nos alimentamos da palavra ou se nós não temos essa intimidade com o Senhor? Tiago mesmo, no capítulo 4, que nós estamos falando sobre ele, no versículo 8, ele vai falar exatamente assim. Ele vai dizer assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ou seja, busque a intimidade, busque se aproximar de Deus e ele vai se aproximar de você. Entende isso? Então a importância para a gente poder suportar o ataque do inimigo é estarmos alimentados pela palavra e termos intimidade com Deus.
Clama a mim e responder-te-ei, diz Jeremias 33:3. Ou seja, nós temos que buscar essa intimidade, nós temos que nos alimentar da palavra e também temos que buscar o poder do Espírito Santo na nossa vida. Em Atos capítulo 1, verso 8, a palavra do Senhor, ela diz assim, em Atos 1:8 ela diz assim: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então a importância de nós nos alimentarmos da palavra, a importância de nós buscarmos intimidade com o Senhor e a importância de nós nos enchermos do poder do Espírito Santo. Se você não está conseguindo suportar o ataque que está vindo sobre você, é porque um desses 3 pontos está faltando na sua vida. Ou você precisa se alimentar mais da palavra, ou você precisa buscar mais intimidade com o Senhor, ou você precisa se encher mais do poder do Espírito Santo. Ok? Então, 2 coisas aqui nós aprendemos a respeito de resistir ao diabo. A primeira é que resistir ao diabo é se proteger. A segunda, resistir ao diabo é suportar o ataque. Nós suportamos o ataque nos alimentando da palavra, suportamos o ataque nos enchendo do poder e suportamos do ataque buscando a intimidade com o nosso Deus. Mas, além disso, resistir ao diabo também é tomar uma posição contra ele. E isso já é algo muito mais interessante, porque nós temos inúmeros guerreiros, ou pelo menos que pensam que são guerreiros, ou que pelo menos estão passando por uma luta espiritual, mas que ainda não decidiram em qual lado estão. E isso é muito sério, porque precisam tomar uma posição contra o inimigo, precisam tomar uma posição contra o diabo, precisam tomar uma posição, uma postura. E aí eu pergunto para você, de que lado você está? Não é? De que lado você faz parte? Eu sempre tenho dito nos vídeos que nós temos feito que muitas pessoas adoram a Deus no domingo à noite e na segunda-feira de manhã flertam com o inimigo. E isso é muito ruim. Você precisa decidir de qual lado você está. Porque resistir ao diabo é também tomar uma posição, ter uma postura de guerreiro, tomar uma posição contra ele. E como eu vou tomar uma posição contra ele se eu flerto com ele? Então não podemos fazer isso. Nós não podemos, nós temos que tomar uma posição, saber que lado nós estamos, saber de que lado nós estamos guerreando. Porque se você estiver flertando com ele de alguma forma, de qualquer forma que seja, quando o ataque vier, você não conseguirá resistir. E você fatalmente sofrerá por isso. Sofrerá por isso. Então a importância de você tomar uma posição contra ele. Contra ele. Então, não adianta você buscar intimidade com o Senhor, não adianta você decorar a Bíblia de capa a capa, sendo que você ainda flerta com o inimigo, não é? Sendo que você ainda flerta com ele. Não pode. Isso é importante que você feche essa porta. Vai tomar uma posição contra ele. Jesus disse que ele é ladrão e que ele veio para roubar, matar e destruir. Então não adianta flertar com ele. Ele vai continuar roubando você, ele vai continuar matando você, ele vai continuar destruindo a sua vida. Então não flerte com ele. Tome uma posição contra ele. Resista, se proteja, não é? Esteja debaixo do esconderijo do Altíssimo. E você vai vencer nessa batalha, você vai vencer nessa luta. Além disso, resistir ao diabo também é guerrear. Observe que agora, o 4º ponto, depois que você toma esta postura, agora chegou a hora de mão na massa e aí sim começar a guerrear com ele. Agora, resistir é guerrear. Porque resistir não é somente se proteger ou você tomar um lado, uma postura de que lado você está, não.
resistir também é guerrear. Resistir também é ir para cima, né? Resistir também é usar a espada do Espírito. Resistir também é lutar, é guerrear, é enfrentar o inimigo. Olha só como o salmista vê esta questão. No Salmo 18, no verso 34, o salmista ele vai descrever como ele vê essa questão da guerra espiritual. Salmo 18, verso 34, ele diz assim: adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a batalha. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Olha só como ele vê essa questão da batalha. Primeiro, ele diz assim: adestra as minhas mãos para o combate, ou seja, treine as minhas mãos, torne as minhas mãos aptas para lutar. Isso é treinamento. Todo soldado é treinado para ser um grande soldado, um grande guerreiro. Todo guerreiro de Deus, ele é treinado. Ele precisa ter as suas mãos treinadas. Ele precisa ter as suas mãos prontas para quebrar um arco de cobre. As mãos têm que estar prontas para a batalha. Segundo, no verso 35, ele diz assim: também me deste o escudo da tua salvação. Agora, além dele ter o treinamento para a batalha, ele também recebe o armamento. E esse armamento nós podemos ler lá em Efésios capítulo 6, verso 10 a 18, que está lá na armadura, o capacete da salvação, a couraça, o cinturão, os pés na preparação do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, orando em todo tempo, se preparando em todo momento. Compreende? Ele também diz no verso 36 e no verso 39, alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram, pois me cingiste de força para a peleja. Agora, o salmista fala de fortalecimento. Ou seja, está guerreando, precisa ter as mãos treinadas. Está guerreando, você precisa ter armamento. Está guerreando, você precisa ser fortalecido. Para daí acontecer o que ele falou no verso 37 e 38. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Então hoje nós aprendemos sobre o que é resistir ao diabo. Resistir ao diabo é, primeiro, se proteger. Você precisa utilizar o escudo da fé para se proteger e também se esconder no esconderijo do Altíssimo. Então, resistir ao diabo é se proteger. Resistir ao diabo também é suportar. E como nós suportamos as afrontas de Satanás? Nos fortalecendo na palavra, está escrito. Buscando intimidade com o Senhor. Se aproxime de Deus, chegue perto de Deus e Ele se aproximará de você. E se enchendo do poder do Espírito Santo. E há de ser que derramarei do meu Espírito e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Resistir ao diabo também é tomar uma posição contra. E aí nós perguntamos de que lado você está. Não flerte com o inimigo. E finalmente, resistir ao diabo é guerrear. Sendo treinado para isso. Usando o armamento tanto de defesa quanto de ataque. Sendo fortalecido e perseguindo o inimigo até vencê-lo. Isto é resistir ao diabo. E mais importante do que isso, é saber que estamos nos preparando para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Provérbios diz assim,
que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eu quero encorajar você nesta semana a se preparar para resistir ao diabo, para se preparar para resistir às investidas de Satanás, se fortalecendo através do estudo da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus, buscando maior intimidade com o Senhor através da oração e do jejum, e muito mais confiando que Deus lhe dará a vitória, buscando ser cheio do Espírito Santo. Então que nessa semana você possa se fortalecer lendo a palavra de Deus, né? Separe uma semana aí, um dia da semana para você estudar a palavra, para você meditar na palavra. Aumente o seu momento de oração, de intimidade com Deus. Se você ora 10 minutos, ore 15, ore 20 minutos. Busque essa intimidade, louve a Ele, agradeça a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito e também busque se encher do Espírito Santo. E que nessa semana você seja um guerreiro que vai resistir ao diabo para que ele fuja de você. Deus te abençoe.